Twitter. Isso. Estamos ao vivo já. Muito boa noite, senhores. Estamos aqui. Isso. Põe lá no Twitter. O pessoal que assina meu canal já está, obviamente, notificado. Vou passar aqui para você. Hoje vamos ter uma live, para quem já estiver assistindo aí, a gente vai ter uma live com o Lucão, explicando long e short, por que é tão importante esse tipo de operação para a gente trabalhar no mercado de lado como está, né? Então, a gente consegue proteger um pouco o capital e aí ele vai explicar para vocês aí. Eu, infelizmente, tenho um compromisso tático agora, preciso até correr. Vou passar o host aqui para o Lucão. Desejo a todos uma excelente live. Toca aí, Lucão, é tua. Fique com Deus aí. Boa noite. Valeu. E aí, pessoal? O pessoal está entrando aí, vamos aguardar um pouco mais. Como que tá esses dias aí de índice, de day trade, galera? Ontem achei bem difícil. Hoje pegamos um trade bom. Depois que eu engolfado ali no candle do 15, eu peguei 500 pontos ali na ida e na volta e parei. Foi difícil, mas até que deu bom aqui. Deu bom. Deu uma correria boa, né, esses dias atrás, aí agora a gente está normal, né? O preço chegou a uma região bem forte ali, 108, 108, tá bem chato aqueles 110. 107.900 ao 108.300 ali, nossa senhora. Ele pega mesmo ali, cara. E vamos ver se estourar. Hoje fechou. Deixa eu ver como fechou. Tá engolfado no de ontem, né? Hoje. Diário. Está engolfado, justamente. Deixa eu ver aqui. O Bruno perguntou se sobrar um tempinho, gestão de risco lá dos 1.000 pontos, para aumentar um contrato. Depois eu explico, dá para explicar. Deixa eu só acertar o screen aqui. E a gente pode já daqui a pouco começar. Deixa eu escrever aqui. Bom, a galera está entrando. E a ideia é a gente falar de long and short aí, às vezes é um tema que o pessoal tem um pouco de medo, receio, né? Principalmente quem está começando, aí, quem está entrando, tem um pouco de receio sobre esse tipo de operação, né? Mas eu vou falar para vocês que é uma das mais tranquilas e belas operações para a gente, e métodos, né? Para a gente aprender a fazer. Tá? Então, qual que é a ideia? Às 7 horas agora, o pessoal começando a entrar, a gente fazer uma live aí de 1 hora, mais ou menos, para dar um panorama, né? Eu me especializei bastante em long and short, então eu faço muito long and short, uma das minhas principais estratégias ao longo dos anos, né? Então é pincelar aí para vocês a ideia do porquê a gente se aprimorar esse tipo de operação, né? Por que da gente fazer isso? Por que o long and short? A importância dele dentro de um tripé aí
de operacionais, do operacional, tá? Então, eu não vou, igual na última live, que eu me aprofundei lá numa matemática e tal, né? A ideia não é, eu fazer muito isso aqui para a gente não acabar não perdendo muito tempo, né? Porque tem que aprofundar na matemática, mas ela pode. Aí eu vou passar só superficialmente, aí ficar algo meio por cima. Então, o negócio é que a gente passar bem a alma do que é o long and short, a ideia principal, para vocês quebrarem aí. Ó, muita gente tem, igual eu falei, tem resistência a esse tipo de operação, sendo que ela é muito boa, bem tranquila, vale muito a pena a gente estar fazendo. Tá? Então, vocês podem me interromper aí a qualquer momento, fazer dúvida, tirar dúvida, que a gente vai embora. Vamos para cima. Tá? Então, a ideia é fazer uma live aí de 1 hora aí no máximo, 1 hora e pouquinho aí, sem extrapolar muito. Tá? A outra, acho que a gente durou acho que umas 2 horas, acho. E não vai ser o caso aqui. Beleza? Vamos lá. Gente, o que eu vou passar para vocês? Qual que é a ideia da gente falar hoje, né? Então, a gente responder o que é long and short, tá? Então, bem didático, de uma forma bem clara, o que é o long and short, né? O que é correlação e o que é cointegração, que são 2 métodos estatísticos, né, da família quantitativa aí, são 2 métodos estatísticos que a gente pode vir a encontrar um par de long and short para poder operar. Tá? Antes, eu queria, né, trazer uma provocação aqui para vocês, que é o seguinte, tá? E ver com vocês aí o que vocês acham, né? A bolsa em queda ou em alta muda alguma coisa para vocês? Vocês saberiam me dizer? Para aquilo vou até melhorar essa pergunta, né? Para aquilo que a gente está se propondo a fazer aqui no mercado, que é viver do mercado, tirar o nosso sustento aqui do mercado, melhorar de vida baseado no mercado, tá? A bolsa em queda ou em alta, ela muda alguma coisa para a gente? Dependendo do tipo de operação que você faz, não. Dependendo do tipo de operação, não. Tá? Essa correção, né? Vamos dizer que a bolsa agora está passando por uma correção saudável aí, caindo 20%. Aí. Essa correção que a bolsa está fazendo, ela está tirando o sono de alguém, está deixando alguém preocupado, tem muita gente no calor, né? Principalmente com Magazine Luiza. Como que vocês estão aí? Como está na carteira de vocês? Vocês têm carteira aí de longo prazo? Ela está sofrendo alguma coisa? O que vocês teriam para me falar aí? Eu tô zerado faz tempo. Está zerado faz tempo. E aí, gente? Tá normal? Tá todo mundo tranquilo? Tá de boa essa correção? Então, que a gente está passando dos 20% aí, a bolsa caindo. Saiu lá de Eu, 100. na carteira eu ainda tenho Vale e Bradesco, que está me dando trabalho. Vale Bradesco, beleza. Eu tinha Bradesco também, eu usei parte hoje da minha posição em Bradesco. E eu tenho Vale, estou comprado em Vale. Você está comprado lá no 100, pouquinho, ou está abaixo do valor aí? Seu médio está... 80, em torno de 80. Está chegando, então. Então, beleza. Né? Então, o que eu quero trazer aqui, a provocação, né? Da bolsa em queda, ela em alta, se muda alguma coisa para a gente, né? Para a gente que está propondo aí ver disso, né? Não é para mudar, e eu vou trazer o porquê daqui a pouco. Tá? Não é para mudar. Tá? Para quem que é ruim a bolsa em queda, né? Se a gente, em linhas gerais, ela é ruim para a mídia, porque a mídia
trabalha em cima disso, a Bolsa em Queda tem pouca, né, sofre um pouco a arrecadação de patrocínios e tudo mais, uma série de coisas ligadas a isso. A Bolsa em Queda ela é ruim para os intermediários, que são as corretoras, porque aí, se a gente lembrar o que a gente, né, viveu aí em 2020, né, depois do crash do Covid, a retomada, pô, muita gente se achou gênio, um monte de gente entrou na Bolsa e tudo mais, e a Bolsa, né, fazendo cada vez mais top stock, rompendo top stock, performando melhor, ela é boa para os intermediários, ela é boa para as corretoras porque a galera gira mais, compra mais, faz aquele monte de operação maluca que ninguém nem sabe o que está fazendo, né? Mas gera o quê? Gera mais receita, né? A Bolsa em Queda, a gente vê um esvaziamento, né? As pessoas diminuindo, parando de operar, porque está tomando calor, perdeu demais, ou isso, aquilo, né? Ou ela simplesmente se retrai e para de girar ali, e aí é ruim para os intermediários. Para o sell-side, ela é horrível, né? Porque os caras vendem relatório de performance, vende o céu de brigadeiro, né? Tem aquela galera que vende o setup milagroso, o robô, né? Tem vários nomes aí, né? Que a galera fica inventando de um monte de robô, mas é aquele que tira o seu salário mensalmente, assim vai, e a gente vê que a Bolsa em Queda a gente tem também, é ruim para essa galera, né? E quem não sabe o que está fazendo, a Bolsa em Queda, né, é a pior das coisas, né? Porque quem não sabe o que está fazendo, né? Vamos supor, ver lá o exemplo, o papel está caindo, né? Para fazer o quê? Paciência, né? Magazine Luiza, né? Não para de cair, mas o cara sabia, né? Veio lá que Magazine Luiza performou não sei quantos 1000%, né? E aí ele vê agora ela caindo, e olha, pô, ela estava 27, 29, agora ela está 15. O cara vai lá e compra, aí cai mais, agora ela está, sei lá, 6, 7 reais, né? Esse cara, ele sofre, né? É ruim a bolsa para ele. Então, para o amador, para aquele cara marinheiro de primeira viagem, aquele cara que caiu de paraquedas na bolsa, a bolsa é ruim, tá? E aí, a questão aqui, da mesma forma que eu coloquei lá, a bolsa em queda ou em alta, ela muda alguma coisa para a gente, a que eu coloco aqui também, que diferença faz para um trader se a bolsa está 50 mil ou 100 mil pontos, né? Que diferença ela vai fazer para a gente, né? Vocês saberiam me dizer se muda alguma coisa, né? Mudaria alguma coisa na nossa rotina do dia a dia para a gente que está aí em frente à tela todo dia e tudo mais? Muda alguma coisa? Eu acho que mim, não, os não. parâmetros são sempre os mesmos que você busca para fazer a operação, independente de quantos pontos está. Independente do patamar, né? Independente do patamar. Então, eu vejo muito isso, né? O pessoal, principalmente no Twitter, a galera com uma choradeira danada, né? A bolsa 50 mil, a bolsa 100 mil, para a gente, e para quem está se propondo a ser um trader full-time, a ser um operador de mercado, devido do mercado, não muda em nada a bolsa estando a 50 mil e a 100 mil pontos. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque existe um conceito que é do tripé do trader, né? São três filosofias, né? São assim, aquele que se propõe viver do mercado e a estar constantemente exposto ao mercado e a usufruir das oportunidades do mercado, ele tem que dominar pelo menos esse tripé, esses três formatos de estratégia, tá? E quais são elas, né? A primeira, a gente tem que ter uma boa estratégia e dominar uma estratégia seguidora de tendência. Então, quem tem uma estratégia seguidora de tendência, o cara estava surfando a alta da Bolsa 2020, tá? Depois da correção do crash do Covid. Ele tomou alguns stops no topo histórico ali, buscando talvez continuação do topo histórico,
mas aí ele percebe que começou uma reversão da tendência e ele estaria surfando essa correção que a gente está tendo agora. Então, se você se propõe a ser um trader e viver disso aqui, você tem que estar com uma estratégia seguidora de tendência alinhada a operar na compra e operar na venda. Ah, Lucas, eu não gosto de operar na venda. Tudo bem, então você não faz nada até a sua estratégia começar a sinalizar que há uma reversão de tendência para alta. Tá? Mas você tem que ter esse domínio. Você tem que ter um domínio de uma estratégia seguidora de tendência. E você precisa também ter um domínio de uma estratégia contra a tendência, tá? Que a gente chama de reversão à média. Né? Então, por quê? Se eu estou num movimento a ideia nossa aqui, né? A gente não é investidor, a gente não pensa no longo prazo e tudo mais. Pode ter lá a carteira montada, bem estruturada e tal. Mas a ideia é a gente viver disso aqui e poder esfolar o mercado, tirar do mercado o máximo que a gente conseguir. E para isso eu preciso ter o domínio da estratégia seguidora de tendência, o domínio de uma estratégia contra a tendência. Tá? Estratégia seguidora de tendência e contra a tendência, aquela última live que eu falei sobre os dois modelos quantis lá que eu apresentei e tudo mais, são modelos que abrangem isso aqui, né? Tanto seguidores de tendência e principalmente contra a tendência, né? Que eu busco um gatilho de reversão à média. Tá? Mas eu preciso dominar isso. Ah, eu posso não operar. Ah, Lucas, não sou confortável a operar uma estratégia contra a tendência. Tudo bem. Mas o domínio dela te possibilita você entender se há uma reversão, né? Se a gente está tendo só a correção do movimento para poder ter o repique e ele voltar à sua condição normal da tendência ou não. Então, dominar uma estratégia seguidora de contra a tendência é de extrema importância. E aí, aqui é o objetivo da live, né? A gente precisa ter o domínio de estratégias de arbitragem. E o que contempla? Aqui a gente sabe, né? Teoria de Dow, médias móveis e tudo mais. Aqui também a gente tem lá, pode usar IFR2, né? Que o IFR2 pega bem a faca caindo e um repique de retorno, qualquer coisa nesse sentido, né? Os modelos que eu apresentei na live passada e assim vai. E os modelos de arbitragem, né? Modelo de arbitragem a gente tem os clássicos que são long and short, tá? A gente tem travas com opções, tá? Travas com opções, delta hedge com opção. São modelos que a gente consegue arbitrar o preço, e aqui eu quero chamar a atenção desse tripé, porque dominar estratégias de arbitragem significa que pouco importa a condição do mercado em sua tendência, se ela é de alta, de baixa, se ela é lateral ou não. Estratégias de arbitragem, a gente vai estar usufruindo de uma anomalia do mercado, que o mercado ele busca ser eficiente, mas a gente vai tirar proveito dessa busca pela eficiência dele, porque, na verdade, ele é constantemente ineficiente, né? Mas pela essa busca da eficiência dele, a gente vai buscar usufruir, tirar vantagem disso. E o long and short é a clássica, é uma das principais estratégias de arbitragem para a gente fazer isso. Pouco importa, tirando situações que a gente vê de crash, né, de igual foi lá aquela queda que houve do Covid, que mais recente é o que a gente está vivenciando, pouco importa depois a condição do mercado, se é de alta, de baixa, se ela é lateral ou não. Tá? Porque o que vai importar para a gente nesse tipo de estratégia é a gente arbitrar preço, e aqui eu vou explorar um pouco melhor daqui a pouco. Tá? Long and short, delta hedge são as principais, a principal base de operação de um fundo bastante conhecido que é o Medallion, né? Que é o fundo do Simmons, né? Ele, basicamente, porque você imagina um cara quantitativo, ele é um cara que pouco importa para fundamentos das empresas e tudo mais, ele busca arbitrar o preço, né? Puramente, né? Com bilhões de dólares na carteira dele, no caixa dele, né? Então, ele assim,
tem lá a robozaiada e tudo mais, que ele faz isso à torta e à direita. Mas a gente, pessoa física, a gente também consegue fazer e usufruir bastante, tá? Usufruir bastante desse tipo de estratégia. E é por isso que eu quero trazer aqui para vocês, dentro do tripé da filosofia, né, dessas 3 filosofias, eu quero trazer o questionamento para vocês. Eu tenho uma boa estratégia seguidora de tendência? Eu tenho uma boa estratégia, um domínio de uma estratégia contra a tendência? E a outra eu tenho uma estratégia de arbitragem? Tá? A gente ter esse conhecimento, a gente se aprofundar nele é de fundamental importância para a gente estar constantemente posicionado no mercado, ativo no mercado, com gerenciamento de risco, principalmente. Tá? Então, até que tudo bem, galera. Né? O long and short em si, né? Por que, né, do long and short? Né? A ideia do porquê do long and short, ela tá, primeiro, que ela é uma estratégia de diversificação, né? A gente diversifica esse tipo de estratégia. Quer dizer, além de eu ter as outras lá, eu consigo ter o long and short. Ela também é quando a gente fala de diversificação, ela é uma estratégia que eu não pego igual a gente vê aí alguns, quem segue, alguns influencers aí, que o cara vai lá e ele posta a boleta lá de uns long and short que está fazendo, ganhando 20 mil, 10 mil, 15 mil. Não, era uma estratégia de diversificação, por quê? Se eu tenho, e aí a gente vai precisar aprofundar um pouquinho daqui a pouco nisso, mas se eu tenho um X de capital, eu consigo abrir ali, de repente, 10 pares de long and short, 15 pares de long and short, tá? Menores, com gerenciamento de risco mais calculado, mas constante. Fechei um, abro outro, fechei um, abro outro, e assim sucessivamente. Eu, Lucas, trabalho nessa dinâmica. Eu normalmente fico entre 5 e 10 pares aberto, fecho um, abro outro, fecho um, abro outro, fecho 2, abro outro, e assim vai. Então, eu estou constantemente posicionado em long and short, girando o meu capital. Tá? Ela é uma estratégia que exige pouco capital, e aí vocês vão entender isso daqui a pouco. Por quê? Porque eu faço uma venda descoberta do papel, entra dinheiro em caixa e automaticamente eu faço a compra da outra ponta, então é o caso. Né? E ali eu vou ter que ter o capital para chamada de margem e tudo mais, que não necessariamente precisa ser dinheiro em caixa. Tá? Ela não depende da direção do mercado, então, como eu falei, pouco importa se a bolsa está subindo, caindo ou vice-versa, se ela está lateral, o que for, ela não depende disso. O que é importante é a relação que a gente vai encontrar entre os dois ativos para falar assim, faz sentido montar essa operação ou não. Tá? Tem baixo desgaste emocional, porque ela é uma estratégia que a gente, depois que a gente dominar, é uma estratégia objetiva de processo. Faço isso, faço aquilo, tenho o sinal, entro, stop loss, stop gain, bola para frente, vou para outra. Né? Faço isso, faço aquilo, escolho o par, entro na operação, stop loss, stop gain, vou para outra. Então, e ela não tem muito estresse da gente, porque como a gente está sempre buscando a relação entre dois ativos e buscando o equilíbrio entre eles, né? A gente vai ver que a bolsa caindo, a bolsa subindo, um pouco vai importar, porque eu só quero tirar a vantagem do spread entre esses dois preços. Tá? O risco ele é reduzido, tá? Existe o risco, mas ele é reduzido, principalmente se a gente diversifica, ou seja, vai abrindo vários pares, né? Tem vários pares abertos ao mesmo tempo, com capital menor, mas constante. Né? Então, eu tenho uma grande redução do risco. E eu tenho uma alta taxa de acerto. Né? Então, se eu tenho aí de 10 operações que eu tenho abertas, 7 delas eu tenho grande probabilidade aí de ganho e 3 de sair no stop loss ou no 0 a 0, de acordo com como eu vou fazer a condução da minha estratégia. Tá? Bem, gente, até aqui deu para entender? Então, recapitulando, eu consigo, com o long and short, diversificar, exige pouco capital,
não depende da direção do mercado. Ele é um método que eu acabei pulando, mas é um método objetivo 100%, né? Ele é baseado em estatística, né? Eu tenho baixo desgaste emocional, tenho o risco reduzido e uma taxa de acerto alta. Tá? E aí o que é, né, long and short em linhas gerais? Pouco importa a metodologia, né? Se eu vou usar quant, que é o caso que eu proponho, se eu vou usar fundamentalista ou análise técnica, o que for. Né? O long and short ele é basicamente uma operação casada, né? Que eu tenho uma ponta comprada e uma ponta vendida, então ela sempre é um par, é sempre um par que eu monto, né? Então sempre uma dupla de ativos, tá? Que eu compro e vendo, né? Eu faço essa operação simultaneamente, comprando e vendendo, né? Elas têm que compartilhar de uma mesma tendência em comum, né? Mas essa tendência em comum, a própria matemática para encontrar os pares já vai nos dar, vai falar, ó, esse par compartilha de uma tendência em comum. Há uma distorção entre o preço deles, vamos tirar proveito disso. Tá? É isso que quer dizer. É uma operação de arbitragem entre esses dois ativos, né? Então, o que é o arbitrar? Ele tem sempre um comportamento. Um par que eu gosto muito, que é Brasil com Bradesco, né? Então, ele tem sempre um comportamento de preço, os dois andando. De repente, o Banco do Brasil dá uma espichada e anda mais rápido que o Banco do Bradesco. Pô, o sinal, o sistema, ele vai ocorrer, ele vai falar, cara, a gente está em equilíbrio, mas o Banco do Brasil espichou um pouco mais do que deveria, não está na normalidade. Então, vamos vender Banco do Brasil e comprar Bradesco, porque a ideia é que eles vão voltar à sua normalidade. E aí a gente arbitra isso, né? Arbitra esse spread, né? A gente vai tirar vantagem, tentar tirar lucro em cima disso, tá? Desse spread, que é a arbitragem. E aí é uma operação simultânea, né? Como eu falei, né? Que a gente compra e vende, né? Os dois ativos, só que ela precisa ter, para a gente fugir de algo que a gente chama de relação espúria, né? Depois vocês dão uma pesquisada, né? Tem um site que só fala sobre relações espúrias e tudo mais, são correlações que não tem nada a ver, né? Sei lá, quantidade de pessoas que comem laranja com óbitos em estrada, não, são coisas absurdas mas estatisticamente tem uma relação. Mas o que a gente busca aqui? Dois ativos que possuem uma relação econômica. O que seria isso? Eles são do mesmo setores, né? Bancário, igual eu falei. Pô, Brasil com Bradesco. Fazem parte do mesmo índice, do Bovespa, do índice de materiais, do índice de comércio, do que for. Né? Controlada com controladora, e assim vai, ONPM. Então, existe uma relação econômica, uma relação qualitativa entre esses pares que permite a gente montar essa operação. Ela é uma operação que ela é de cash neutro ou beta neutro. O que é cash neutro? Se eu vendo um ativo, R$100 mil de um ativo, por exemplo, eu faço uma venda de R$100 mil de um ativo, cash neutro significa que eu vou pegar esses R$100 mil da venda descoberta e vou comprar R$100 mil do outro ativo. Vou vender o A e vou comprar o B. Tá? Então, aqui eu vendo, aqui eu compro. Então, eu monto uma operação onde o financeiro da ponta comprada e o financeiro da ponta vendida, ele é igual, ou próximo. Né? Não dá para ser igual, porque a gente não opera de um em um, né? Daí tem que cair para o fracionário, mas ele é bem próximo. Né? São a diferença de reais, ali, de centenas de reais que vai fazer. E o beta neutro, não, o beta neutro tem a ver com a relação beta, né? Que na aula passada a gente até falou um pouco lá sobre a regressão linear, né? O coeficiente de angulação, mas o beta, ele nos dá um valor de proporcionalidade, tá? Então ele fala assim, ó, o beta neutro, ele fala, ó, a cada R$1 que o ativo A
andar, o ativo B, né? Cada R$1 aqui é o ativo A andar, o ativo B vai andar 80 centavos. Então, a gente fala que existe uma relação de beta 0,8. Tá? Então, cada R$1 que esse cara anda, esse aqui anda 80 centavos. Então, a gente consegue fazer a neutralidade disso. Quer dizer, se eu vendo R$100 mil desse papel A aqui, né, com um beta de 0,8, eu vou ter que fazer uma operação aqui vendida em 100 mil, aqui eu vou ter que fazer uma operação comprada em quanto? Em 80 mil. Aqui é grosso modo, depois tem que aprofundar mais sobre isso. Porque eu passo a ter não uma relação de dinheiro neutro, ali, de cash neutro, mas uma relação estatística de neutralidade. Tá? Porque se aquele papel ele tem uma variação de R$1, o outro tem uma variação de 80. Tem um beta de 1,25. Então, quer dizer, se um oscila R$1, o outro vai oscilar 1,25, vai oscilar 25 centavos a mais ou a menos em relação ao outro. Tá? Então, essa é a forma da gente montar a parte financeira de uma operação de long and short. E ela é uma operação de alavancagem. E aqui entra uma das maiores vantagens, que é uma das coisas que eu mais gosto do long and short, a alavancagem. Se eu tenho R$100 mil, se eu tenho R$500 mil, pode estar lá na corretora, lá, 500 mil posicionado em carteira, em ações de longo prazo, em CDBs, no que for, né? Se a minha corretora aceita esse dinheiro, essas minhas posições aqui, que eu já estou lá posicionado, já tô com o dinheiro lá, já estou e tudo mais, né? Já tem as minhas aplicações. Se a minha corretora ela aceita aquelas minhas aplicações como margem de garantia, que é a ponta da venda descoberta, ela chama, o que acontece? Eu consigo ampliar isso aqui. Eu consigo montar uma operação, por exemplo, em média, né, chamada de margem em torno de 30%. Então, se eu tenho R$500 mil, eu consigo montar várias operações aqui, por isso que eu fico entre 5 a 10 pares posicionado, porque eu consigo montar várias operações com chamada de margem, sei lá, de 30 mil, de 20 mil, tá? De R$20 mil. Então, eu consigo montar várias operações cuja a chamada de margem vai ser nessa faixa aqui de R$20 mil. Quer dizer, cara, com uma chamada de margem de 20 mil, a gente está falando aí que eu vou estar operando em torno de uma ponta aí de uma operação em torno de 60 mil. Tá? Então, se eu tenho 4 pares aqui, 5 pares aqui, de 60 mil reais montado, né, a ponta de 60 mil reais, né, então seria aqui 5 pares de 60 mil, teria posicionado em 300 mil reais. Mas posicionado em 300 mil reais, sendo que eu tenho 500 mil já alocado, eu não estou usando esses 500 mil. Ou seja, eu alavanquei a minha posição, aqui eu estaria no somante, né, eu estaria com 800 mil reais, né, 500 do que eu tenho, e 300, que é essa minha alavancagem de forma controlada, não é obscena, igual a gente vê e faz aí no índice, né? Mas é a minha alavancagem de forma controlada, ou seja, eu estaria com 300, de 500 mil, eu estaria alavancado em mais 300, que daria mais ou menos 50% aqui da minha posição, um pouco mais que 50% do meu capital. Tá? Com uma operação de risco controlado, uma operação que eu tenho o domínio para fazer o stop e tudo mais, quando eu predeterminar ali que eu quero sair fora. Tá? Isso é muito bom, porque, se eu tenho uma carteira de 1 milhão, de 2 milhões, eu consigo alavancar mais 50% desse valor, 80%, 100%, 200% desse valor, e ainda assim ter ele de forma controlada, sem estar prejudicando aquele valor lá, sem estar prejudicando aqueles 2 milhões, aquele 1 milhão. Tá? Essa é uma das grandes vantagens de ter o domínio do long and short. Tá? Quer dizer, eu poderia, igual agora, correção do mercado, eu estou com caixa, e esse meu caixa está servindo de operações de long and short, eu não estou vendido. Eu perdi o timing das vendas e não consegui ficar vendido em papéis.
e não está na hora de eu fazer compra. Então, o que eu estou fazendo? Long and short. Além dos day trades, long and short. Então, pego lá o meu dinheiro que está em caixa, alavanco ele. Estou alavancado, acho que em 3 vezes o meu capital só em operações de long and short, né, nesse momento. Tá? E ela é uma operação onde a tendência isolada de cada ativo não importa. Tá? Então, não importa se havendo, né, tendo a relação estatística entre os dois ativos, se Magazine Luiza está caindo do jeito que está caindo e o Via Varejo também está caindo, pô, eu posso usufruir tirar proveito desses dois papéis e montar um par de long and short, caso haja a relação estatística dele, caso isso ocorra, caso ele dentro da matemática ali eu consigo achar a relação entre eles. Tá? Ela é uma operação também onde a direção do mercado, repetindo aqui, não importa, então repetir isso N vezes, né? Não importa a direção do mercado, e é uma operação onde o que é importante é o preço relativo, é a relação, né? O que é relativo aqui? É a relação entre o ativo A e o B. Aqui não estou falando de dividir, né? Fazer o ratio, né? Que também entra no cálculo, mas é a relação estatística, A e B tem sempre um comportamento de andarem junto. Por algum motivo, houve uma distorção desse comportamento. Anormal, sem ser notícia, sem nada. Simplesmente houve essa distorção. O mercado vai buscar a correção, eu vou tirar proveito disso. Tá? E aí, como que eu ganho ou perco? Né? A gente ganha quando a ponta comprada sobe mais que a ponta vendida, e a gente ganha quando a ponta vendida cai mais que a ponta comprada. Simples assim. Tá? Se a ponta comprada sobe menos que a vendida, ainda está essa relação, esse spread que tem que ser corrigido, então eu passo a estar perdendo na operação. E aqui, na ponta de baixo, se a ponta vendida cai menos que a ponta comprada, também ainda está em relação a ser corrigida, e eu passo a estar perdendo na operação. Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender a ideia do long and short? Eu sim, tranquilo. Eu sim. Perfeito. Obrigado. Até que seja novidade ou é algo que vocês já tinham visto aí, ouvido, estudado, algo nesse sentido, né? De compreender essas... vou usar essa palavra mágica, né? Essa mágica que o mercado nos propicia, né? A se aprofundar nesse universo é de extrema importância, porque a gente está muito bitolado a só comprar, né? A gente só está bitolado a só comprar. Mas existe um mundo, que é o mundo da arbitragem, que nos dá um caminhão de dinheiro. Um caminhão de dinheiro. Claro, não é você acertar uma pernada de um papel, que o papel vai dar 100% ali e tal. Isso não tem como fugir. Mas é constantemente você está tirando 5, 10, 15% num par, 5, 10, 15 no outro, 5, 10, toma um stop, 5, 10, 15 no outro. E assim vai. Constantemente você está nisso. Tá? Você está tirando proveito disso. Você fica ali, mordendo o mercado. É isso que banco faz, né? Porque o banco ele pega o nosso dinheiro que está na conta corrente ali e tudo mais, né? Ele nos dá ali alguma coisa na poupança e tal, dá aquela querelinha para a gente, CDI e CDB, e ele cata essa grana e ele vem para o mercado, vem para o pau para esse tipo de operação, de arbitragem, long and short, delta hedge, onde ele entra com muito capital e fica exposto com muito capital, mas com um baixo risco. E fica toda hora ali esfolando o mercado, tirando 10%, só que de um montante de dinheiro. Beleza? Mas é novidade? Está sendo novidade para alguns? Não? Sim? Talvez. Professor, eu muita mesmo novidade. já conhecia, mas é sempre interessante ver uma pessoa nova relatando algum assunto, né, que ela tem muito conhecimento, assim.
Bacana ver sua visão e uma nova explicação. Sempre um momento valoroso. Beleza. Lucas, eu Mais tenho alguém? uma dúvida. Ah, Tenho uma dúvida. Normalmente você faz essas operações em swing position, como que ou day trade não, né? não, day trade não, porque não faz muito sentido. Então, são operações de swing trade, tá? Então, eu diria para você que são operações que a gente montar hoje e seguindo uma estratégia, ela pode ser desmontada às vezes até amanhã, tá? De repente, amanhã já há a correção do preço e a gente desmonta. Mas normalmente são operações que a gente fica posicionado aí de 2 a 10 dias, mais ou menos, tá? Entendi. No par, tá? Normalmente gira em torno ali de 3, 4 dias, mais 5 dias ali, um par para poder atingir o alvo que você predeterminou ou algo nesse sentido. Tá? Tem gente que está constantemente posicionado e o cara. Eu tinha uma meta de 3%. Então eu saía em 2 dias, 3 dias, eu já saía do par e ia para outro. Tá? Então eu ficava toda hora mordiscando 3%. E aí, como eu giro, né, todo o capital, às vezes no mês eu consigo girar todo o meu capital, então no somante, pô, eu fiz ali, sei lá, de repente 12% no mês em cima do meu capital que estava ali parado, né? Quando eu falo somatório total de todas as operações baseado no meu capital. Mas aí, por operação, eu tirava 3, 5%. Agora está na faixa aí de fazer mais ou menos 5% aí por operação. Então, mas sim, são operações de swing trade. Tá? São operações de swing trade bem mais tranquilo, bem mais... Tanto é que Entendi. eu monto... Normalmente eu vejo as operações, eu monto ela no final da tarde, quando o pregão está quase encerrando, né? Porque persistiu o sinal ali e tudo mais, o mercado não corrigiu ao longo do dia, então eu monto a operação no final do dia, né? E às vezes, né, eu busco desmontar também no final do dia, então eu tiro o final do dia para montar e desmontar. Mas ao longo do dia que eu percebo que aquele par já deu uma puxada boa, já está dando um valor percentual bom, aí eu já desmonto a operação. Tá? Bem tranquila, abre 2 boletinhas ali. O Profit tem hoje a boleta long and short, então a gente coloca lá o rating que quer entrada, o rating que quer de saída de stop, e ele já fica automático ali programado e já boleta. Então, putz, é muito bom, bem tranquilo a gente fazer. Então, Eu nunca fiz essa operação na prática mesmo, não. Então, eu não sei, pode ser que eu esteja fazendo a pergunta meio leiga aqui. Mas lá no Profit você falou aí que já faz essa compra e essa venda assim, de forma automática? Você já coloca os ativos que você quer e... o Profit você tem, eu não tenho ele aqui porque eu uso o PNT, mas no Profit você tem lá o plugin, você tem que fazer a assinatura dele, né? Chama plugin long and short. Aí ele já é uma boleta long and short, que você coloca lá, eu quero comprar Vale e vender Petro. Então você coloca qual é o ativo que você quer comprar, qual é o que você quer vender e qual é a relação, né? Que é o ratio, né? A divisão de um pelo outro. Qual é a relação que você quer montar essa operação? E aí, quando você faz isso, deixa programado, quando essa relação for atingida, o Profit vai lá e executa. Tá? Então, deixa eu só pegar aqui, ó, e Ô, exemplificar Lucas, melhor. Oi. o Profit ele gera o gráfico da combinação de papel, igual o Cartesian gera ou não? Ele gera o ratio, né? A gente pode fazer aqui também, ó. Só exemplificando, se eu pegar aqui, ó, vale 3 e dividir por PT4, ó, eu vou ter um terceiro gráfico, que é o gráfico da relação entre eles, que é o ratio. Esse gráfico é operável, dá para fazer análise técnica nele. Tá? Então, nesse momento aqui, ó, a relação entre ele é de 2,58. Tá?
Então, 2,58 vai ser o valor da minha boleta lá, o valor que eu falo assim, ó, de repente eu quero montar a operação a 2,70. Então, se eu quero montar a operação 2,70, significa que a Vale que está em cima, no numerador, ela vai subir mais que a Petro. Então, eu quero comprar a Vale e vender Petro quando atingir 2,70, que é a relação entre os dois. Pronto, ele vai lá e monta a operação. Aí você põe a quantitativo, né? Eu quero vender 1.000, comprar 2.000 e assim vai, né? Mas a boleta long and short, ela faz isso. Não, eu quero montar na unha. Eu sou das antigas, eu monto na unha. Eu abro 2 boletas, compra e venda, monitoro lá, bateu no rate que eu quero, compro X, vendo Y e tá montada a operação. O Profit... Oi, pode falar. Oi, Lucas. Tassiana, tudo bom? Tudo bom. Eu usei o PNT Isso, bastante na PNT é época bom. que eu usei bastante na época que eu estava montando estrutura com opção. E para mim o PNT ele me funcionava bem porque eu já deixava a saída montada, né? Eu montava a estrutura, botava o quanto eu queria, ou mandava bater a mercado, se fosse o caso, que paga um spread maior, mas botava lá, batia e depois eu colocava a desmontagem e ia também. Isso funciona do mesmo jeito com o long and short, no sentido de é eficiente Sim. também. Não, tecnicamente ok, mas assim, é eficiente também, porque como é que você maneja o stop? Porque eu não sei como é que faria para manter o stop e o alvo, por exemplo, do long and short, entendeu? Porque Ao mesmo tempo no eu entendi. PNT. A ideia é mais ou menos essa, né? Se eu falo aqui assim, ó, essa relação do que está aqui, vale perto. Se eu falo que eu quero estopar com, deixa eu pegar aqui, ó, eu quero estopar com 10% essa operação aqui. Então, se eu estopar com 10%, é mais ou menos no ratio 2,40. Então, eu vou montar no PNT, eu vou montar na boleta long and short a boleta, eu vou montar essa boleta, quando bater o ratio de 2,40, eu quero sair da operação. Então, eu recompro aquilo que eu estava vendido e vendo aquilo que eu estava comprado, eu saio da operação no loss. Tá? E eu quero, sei lá, ter um alvo de 15%. Né? Então, se eu quero ter um alvo de 15%, eu vou sair ali mais ou menos no ratio 3,10, mais ou menos. Tá? Então, eu vou deixar também apregoado a relação. Se bater no ratio 3,10, você desmonta a operação e sai. Tanto no PNT quanto na boleta do Profit, a gente consegue fazer isso. Tá? Eu acho o ratio, né? Baseado no ratio, a gente projeta os percentuais de stop gain ou loss. Porque as estruturas que eu montava com opções, na verdade, eu estopava na mão. Se fosse o caso de querer desmontar por loss. Eu acompanhava dia a dia no intraday e, se fosse o caso, desmontava na mão. Mas a desmontagem de alvo era automática. E aí, então, você acha seguro fazer tanto a montagem de alvo quanto de stop no PNT? Eu acho que vale a pena. Porque Manter os dois montados sempre. Manter os dois montados sempre. Tá? Certo. Eu acho que vale a pena, porque se é o valor, a região que você já predeterminou de aceitar a perda, você sai. Se é aquela região que você determinou do ganho, você já sai e você não fica... A ideia é você despreocupar, né? Você não fica mais atento àquela operação, ela já está travada ali. Tá? Certo, entendi. Não gera aquela questão putz, e se, né? E se subir um pouco mais, e se cair. Sim. E uma última pergunta em relação a... Você disse que abre várias frentes, abre vários pares para diversificar o suficiente para diminuir o risco. Né? Isso. E a partir... Tem uma noção de valor. A partir de quanto uma operação de long and short começa a ficar razoavelmente significativa. Significativa para uma pessoa que opera pequeno. Eu não tenho noção de grandeza. Então, por exemplo, eu sei que se eu não montasse uma operação com opção de, sei lá, 1.000 vales, eu tenho exata noção do risco que eu estava correndo e assim,
da Uhum. possibilidade de lucro, tendo em vista uma subida normal, sem ser um estouro, né? Mas com long e short eu não faço a mínima ideia de... Eu estou entendendo que o valor do ativo vai influenciar e, obviamente, esse ratio também influencia. Mas o que é de se esperar, sei lá, com um notional de 50 mil, por exemplo, num ativo de preço mediano, em torno de R$ 15 ou R$ 20, sem ser uma coisa de custo elevado. Aham. Isso é possível dizer ou não? É difícil? Vamos lá. Como que a minha mão, tá? A minha mão normalmente gira em torno de R$ 30.000, tá? Então, meu Notion, né? 30, O sim. que é o que a gente está falando, gente? É assim, eu monto uma operação onde a minha ponta comprada ela é de 30 mil. A ponta vendida ela pode ser de 30 ou um pouco mais ou um pouco menos, mas vai girar em torno disso. Normalmente eu monto a operação, dependendo do par, cash neutro, beta neutro, mas eu sempre busco estar perto de um, então eu sempre busco ter o equilíbrio entre os financeiros. Então, meu Notion, né, minha operação, ela gira em torno de R$ 30.000. Tá? Tá Ponta um ótimo comprada, exemplo. 30 mil e ponta vendida, 30 mil. E aí, o que eu busco nessa operação? Né? Eu busco, ela gira em torno disso. Aí eu olho para o risco. Então, quando eu olho para o risco, eu vejo assim, quanto que eu estou disposto a perder? Normalmente entre 500 a R$ 1.000. Esse é o meu stop de uma operação de long and short. Tá? Tá E perfeito. aí, quando eu vejo que os 30 mil, os 30 mil, eu tomar R$ 1.000 de stop está muito pequeno, aí eu diminuo a minha mão, os 30 mil. Vou menor para eu aumentar o range do meu stop. E qual que é o meu alvo? Meu alvo, normalmente, eu busco 5%. Então, sempre estou buscando ali 5% de 30 mil. Tá? 5% de 30 mil dá 10% Dá da, 3 dá mil, 3, dá 1.500. R$ 1.500. Você 1.500. entende? Então, Mais ou menos. não, seria uma ótima... E aí, o que é que influi? Minha dúvida, que eu não sei, é de iniciante, eu nunca fiz long and short, eu ouço muito falar na quantidade, o Uhum. pessoal faz muito, mas eu nunca fiz. E aí, a minha dúvida agora é, o que é que influencia mais no atingimento da meta ou do loss? É o valor da ação ou o ratio? Vai ser o valor da ação e o ratio eles estão diretamente ligados, porque o ratio depende do valor da ação. Tá? Tá, Mas não ok. não é de uma ação específica. Né? Então, o ratio ele depende da relação entre as duas ações. Então, se uma está Certo, dos valendo pares. 15, do par. Então, se uma está valendo 15, a outra 23, ele vai depender disso. Tá? Então, Tá. é isso. Só que você consegue, pelo ratio, você consegue ter uma noção melhor de alvo. Então, aqui ele pode chegar lá. Só qual que é o problema disso? Quando eu falo aqui, ele vai chegar no ratio de 3,10. Eu não sei qual vai ser o valor da Vale nem da Petro para chegar no ratio de 3,10. Você concorda comigo? Certo. Porque a divisão de um pelo outro não é Sim. uma conta, falar, o valor ideal é esse, né? É Uhum. X para Vale e Y para Petro. Mas não, pode ser X2 Vale e Y3 Petro e dá 3,10. Sim. Aí é a Sim. vantagem da gente Aí é a vantagem da gente ter uma plataforma. Pode ser a QuantzEdge, QuantiGo, o que for. Eu uso planilha aqui, mostrar para vocês, que ela fica ali toda hora calculando essa relação, ou mesmo o gráfico aqui, que você consegue ver para falar, chegou, atingiu esse ponto. Né? E aí eu stop da Tá. operação. Né? Eu Uhum. saio da operação e tudo mais. Então, eu acho que está mais ligado a isso, da gente ter o ferramental, assim, com o avanço da tecnologia, né, a gente tem esse tipo que é o PNT, que é a boleta ali que o Profit colocou e tudo mais, que nos permite ter uma maior precisão, né, para montar e desmontar a Tá, joia. operação. Tá? Não sei se respondeu. Respondeu, A obrigada. gente tem muito medo, e eu não sei se poderia ser o seu medo, de operar vendido, né? Operar vendido envolve envolve um monte de coisa, inclusive É, aluguel, né? só que hoje é tudo automático. Então, você pega a XP, é automático, BTG é automático.
A modal é um pouco mais chata. Genial é automático. Tudo é automático. Você não precisa se preocupar em ligar para a corretora. Antigamente eu tinha que ligar lá na mesa, falar, cara, vocês têm aí e tal, vou montar tal operação, blá, blá, blá. Aí os caras, não, tem e tal. Hoje já não, já é um sistema automático. A própria corretora já avançou na inteligência porque você vende o papel e comprou outro simultaneamente, ela já casa. E ela já pega aquele papel que você comprou e já joga na carteira de margem, entendeu? O papel que você comprou, ele vai ser usado como margem de garantia no papel que você vendeu. Então, já estamos bem avançado nisso, né? Sim. O ponto é assim, o operar short, né? Operar short, eu vendi, o papel está subindo, né? E aí não para de subir. Quer dizer, você está só short, e eu adoro operar short, tá? Eu adoro ficar vendido, tá? Eu sou um vendedor nato. Você só operar short vai ter e não está com long, com a ponta longa, você está descoberto. Então, quer dizer, se o papel porrar para cima 100%, você vai ter que recomprar ele lá em cima, né? Isso. O que é o No long long and short, short? no long short você fica exatamente numa situação Você fica diferente travado. dessa. Você fica mais você fica acobertado. Isso, Travado. que é o quê? Aí a gente entra até pegando o gancho. O long and short que é correlação. O que é a correlação? Eu vou achar dois ativos que andam junto, né, que estão sempre caminhando junto, tem uma força estatística que eles caminham junto, vou achar esses dois ativos, vou pegar em cima deles, porque mesmo se um porrar ali, aí pode ser o evento que a gente está suscetível, e isso aí pode acontecer, eu estando só comprado, eu estando só vendido, que é o efeito de cauda. Mas tirando esse evento que a gente está sujeito a ele, se simplesmente o papel porrou para cima, lá, o Banco do Brasil porrou para cima, o setor como um todo vai acompanhar. E aí eu estou comprado em Bradesco, então, quer dizer, esse meu calor, né, ele é bem menor do que se eu tivesse simplesmente shorteado puramente só por um papel. Tá? E o preço eles vão se corrigir, né? Eu vou achar uma normalidade dele. Tá? E eles vão voltar à sua normalidade, pronto, eu pego e saio da operação. Então é uma operação bem, bem tranquila. O que eu sugiro aqui, né? É a gente simular, né? A gente ir treinando e simulando para desmistificar. O grande problema, que aí é legal que a Tassiana está colocando, a gente não faz essa operação, a gente não se aprofunda em aprender ela por medo, não é por qualquer outra coisa, não é por medo do desconhecido ali, a ignorância do não saber, né? De não se aprofundar. Ah, não, eu ouvi falar que é um tipo de operação, tal, sei que é lá. Não, gente, a gente tem que se aprofundar, tem que se aperfeiçoar, tem que fazer pequeno, falar, não vou ganhar nada. Um caldo de cana e uma coxinha de galinha ali. Mas eu fiz, eu montei, eu entendi como foi a dinâmica e tal. Pô, não aconteceu nada, foi tranquilo. Aí a gente vai progressivamente montando mais pares, aumentando mais a mão, assim sucessivamente. Mas assim, eu vou falar assim, desmistificar, né? A gente tirar o medo, o receio e se aprofundar no conhecimento para poder fazer. Eu vou falar para vocês, gente, estou desde agosto só fazendo esse negócio aqui. Eu perdi as vendas, a gente olha lá, vai vender mais papel, vai continuar caindo, a gente ficar receoso. Estou desde agosto só fazendo isso, girando minha carteira e fazendo dinheiro. Tá? Então, muito... o objetivo da live, né? É legal, eu quero trazer isso para desmistificar, trazer isso para vocês, porque isso é o que a gente mira tanto os grandes gestores, os bancos, os institucionais, porque eles falam lá do valuation, disso, aquilo. Cara, é isso que esses caras fazem o dia inteiro, long and short, igual a Tassiano colocou, trava com opções, delta hedge com opções e tudo mais, fica esfolando com opções, vende papel, compra opção, vende opção, compra papel e assim vai, né? Travando e tudo mais. A ideia do long and short, ela migra, ela vai para a gente entender como a gente faz uma proteção da carteira, né? Então, a proteção da carteira nada mais é do que o long and short,
estou comprado num pool de ativos ali, eu preciso identificar um padrão, um beta ali, que a gente consegue fazer isso, e vender BOVA11 para me proteger ou reduzir o dano. Né? Vender índice. A ideia é essa. E aí, quando a gente fala do long and short, né, a gente tem dois tipos de long and short quantitativo, que é o long and short por correlação e o long and short por cointegração. Né? Bem rapidinho, a gente não extrapolar muito, depois lá no meu canal eu tenho bem aprofundado mais sobre esses dois temas, mas a ideia da correlação é a seguinte, que é uma variável que estão intimamente relacionadas. Então, quando eu pego, um exemplo que eu gosto muito, né? Você tem lá seu cachorro, você sai para passear com seu cachorro. Tá? Você sai passear com seu cachorro. Se botar você e seu cachorro, sem nada, né, relacionando você, seu cachorro vai fazer um passeio aleatório e você vai sair correndo atrás do cachorro, não sabendo para onde ir. Mas se houver uma coleira ligando você e o cachorro, vocês têm uma correlação, vocês têm uma relação íntima. Tá? Então, vocês estão ligados de alguma forma, que é por meio da coleira. Quando o cachorro ele extrapola, ele começa a esticar muito a coleira, o que acontece normalmente? Pouco importa a direção que vocês estão indo, mas quando o cachorro estica a coleira, o que acontece normalmente? Quem tem animal aí de estimação, cachorro, sabe o que eu estou falando. O que normalmente vai acontecer? Um de cada vez. Sim. Trava a coleira. Trava a coleira. Trava. O cachorro dá aquela esgarçada, né, no pescoço. Né? E ele faz o quê? O que vocês vão passar a fazer, né? Quando o cachorro ele estica a coleira aqui, né? Quando o cachorro estica a coleira aqui. O que vai acontecer? Né? Esse esticar da coleira aqui, ó, vai dar um repique para cá, aqui, ó, entre vocês. Né? Vocês não vão voltar a se encontrar de alguma forma e a andar, né? A andar num espaçamento onde a coleira não vai estar mais esticada, vocês vão estar numa boa andando. Né? É isso. Quando eu tenho tanta correlação, quando a gente fala de cointegração de correlação, a gente vai identificar por meio da estatística se existe uma coleira que liga esses dois ativos. E se eles têm o comportamento do quê? De voltar à sua normalidade quando essa coleira estica. E o que é essa coleira média? Essa coleira média é o famoso desvio padrão, lembra a curva de Gauss e tudo mais? Né? Então, quando a gente extrapola a coleira em -2 ou 2 desvio padrão, são regiões aqui em que eu posso montar essa operação para voltar aqui, ó, voltar à média. O equilíbrio entre os dois ativos voltar para o centro, né? Voltarem para o seu centro de equilíbrio. Tá? Isso pode ser o centro mesmo, né? Ou pode ser uma região de um desvio, ou menos um desvio padrão. Tá? Então, correlação é por meio da estatística, e aí aqui eu não quero me aprofundar na matemática, mas tem a planilha aqui que já faz o cálculo, a gente vai medir vários períodos de tempo entre dois ativos e vai identificar se eles têm uma correlação forte ou não. Né? A correlação ela é uma medida que a gente chama, foi criada por Pearson, né? Um estatístico matemático, e a correlação ela vai de 1 a -1. Tá? Onde 1, aí aqui a gente diz a direção, né? Onde 1 significa que os dois papéis eles andam na mesma direção. Então, eles estão subindo. Uma correlação 1, que é a correlação ideal. Sempre vai girar em torno aqui, né, uma correlação boa, né, a partir de 0,7 em diante. Tá? Então, a partir de 0,7 em diante, se eu tenho uma correlação de um ativo que é 0,8, por exemplo, significa que os dois ativos estão andando junto na mesma direção. E se eu tenho uma correlação negativa, de -1, significa que os dois ativos estão andando
juntos, mas em direções opostas. Quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe, né? A gente vê muito isso em relação com o dólar, bolsa com o dólar e assim vai. Tá? Então, correlação positiva. Eu tenho que os dois ativos estão andando na mesma direção, e aí a gente vai tirar proveito disso. E correlação negativa, que eu tenho eles andando em direções opostas, né? Fazem o mesmo movimento, mas em direção oposta, que a gente vai tirar proveito dela. Então, por meio da matemática, a gente consegue tirar proveito disso, né? Calcular isso e tirar proveito. Tá? Então, assim, pincelada, né? Correlação é isso, a gente aplica lá a fórmula no Excel e tudo mais, e acha essa relação estatística. Né? E a cointegração? Cointegração é algo muito semelhante, só que ela traz uma sofisticação a mais. Tá? Que a correlação, a gente vai buscar o seguinte, a gente vai buscar se a série ela é estacionária. O que é uma série estacionária? Isso aqui, ó, o movimento do preço aqui, ó, é um movimento de tendência. A gente tem tendência e sazonalidade. Tá? Então, vamos supor que aqui, né, em amarelo, é você passeando, né, você está passeando, e o pontilhado aqui, em verde, tá? É o cachorro orbitando em torno de você. Então, você em amarelo está passeando ali, fazendo o seu trajeto, e em verde é o cachorro andando em torno de você com a coleira, lembrando que vocês estão ligados pela coleira. Então, aqui vocês estão num movimento não estacionário, um movimento aleatório, não estacionário, com tendência, com sazonalidade, com o que for, que é o que existe no preço. Tá? Quando eu calculo e aplico a técnica da cointegração, que é por meio de uma regressão linear, a gente vai identificar se existe um movimento estacionário, um movimento onde você está aqui no meio, ó, tá? E o cachorro fica orbitando em torno de você aqui, ó, dentro de parâmetros pré-estabelecidos. E aí a gente calcula isso, tá? Por meio do quê? Por meio de uma regressão linear. Então, por meio de uma regressão linear, a gente vai identificar isso. A gente identifica também, por meio dessa técnica da cointegração, se existe correlação. Então, normalmente, um par cointegrado, ele é um par com correlação também. Às vezes não alta, mas com correlação. Tem que ter um mínimo de correlação. Tá? Mas um par correlacionado, ele não necessariamente ele é cointegrado. Tá? Isso é muito importante a gente falar. Tá? E aí, como que a gente faz isso? Como a gente calcula tudo isso? Né? A gente tem, igual eu falei, a gente tem sistemas, né? Igual o Quantized lançou agora lá a plataforma deles, que tem lá a parte de cointegração e tudo mais, né? De long and short. Mas, assim, de nada adianta eu ter acesso à plataforma se eu não sei a técnica, se eu não sei a metodologia, se eu não sei de onde veio as coisas. Vai ter os números lá, mais ou menos igual a Tassiana colocou. Pô, eu vejo lá na plataforma dos caras, mas eu tenho receio, porque aí aqui vem a técnica, vem o domínio de eu saber o porquê que aconteceu, por que apareceu aquele par do ativo A com o ativo B, né? Por que apareceu aquele par ali, né? Então, eu tenho que ter o domínio dessa matemática. Eu, Lucas, como vocês sabem, gosto muito do Excel e tudo mais, eu fiz meu Excel aqui, eu fiz minha planilha de long and short aqui, que ela calcula até 15 mil pares. Então, ela calcula a correlação de até 15 mil pares, a cointegração, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho esses pares aqui, que são pares correlacionados, ó. YouTube 4 com Sambi 11. Né? Um par que está dando sinal agora é azul com gol. O par que está dando sinal. Eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, azul com gol. Deixa eu só ver qual é o tempo. 100. Eu venho aqui e põe aqui, ó, azul 4 com gol. Período 100. Então, aqui ele já está me falando, ó, Lucas, ó, eu fugi
do meu comportamento padrão normal. Ó. Se a gente olhar, ó, durante esse período aqui é uma janela de um ano, né? 250. Eu estou trabalhando dentro do desvio padrão, dentro da minha normalidade. Ó, agora aqui hoje, ó, extrapolei. Né? O que seria essa operação para ela ser montada? Ser uma operação de compra de azul com a venda da Gol. E aí eu vou esperar que ocorra o quê? A normalização diz que ele vai voltar, né? O resíduo estatístico, né? O ratio, ele vai voltar para o seu comportamento normal e a gente tira proveito disso. Né? Então, a operação com um stop de 6%, que aí a gente vai definir, né? Um alvo de 4%. Se eu quiser definir alguns parâmetros aqui, a gente pode ir alterando. Tá? E aí ela é em tempo real, né? Ela é ligada ao DDE do Profit, então em tempo real ela fica ali rodando e falando os pais, está dando entrada, se não está, o que está fazendo. Parte com a integração, a mesma coisa e tudo mais. Alex, por que você tem a planilha e não usa um QuantZ, um QuantGo, o que for? Eu tenho porque eu fui lá atrás e fui dominando a metodologia, né? E aí a planilha me permite alterar, fazer alguns outros estudos que uma plataforma fechada, né, embargada ali, eu não consigo. Tá? Mas isso sou eu. O que eu proponho para vocês? Se aprofundarem na metodologia e falar, cara, eu só quero fazer a operação. Para mim, uma plataforma fechada, ela basta. Pronto. Me aprofundei na metodologia, peguei acesso a uma plataforma fechada, ou o Excel que for, e vou lá e vou montar a operação, porque eu só quero saber de ganhar dinheiro, eu não quero saber de me aperfeiçoar ainda mais. Tá? Então, a ideia é essa, né? A gente ir cada vez mais melhorando para níveis maiores. Né? Chegar em qual nível? Chegar no nível que eu faço aqui uma carteira, uma cesta, né? Eu tenho aqui uma cesta que eu posso operar BOVA 11 contra 10 ativos aqui. Ó. Tá? Vou lá e monto o boleto lá, vendo ou compro de acordo com o que eu quero. Mas isso eu não me aprofundo no conteúdo. É algo que a gente pode falar depois mais sobre isso. Tá? Mas qual que é a ideia, então? Tanto com a integração quanto a correlação, a gente tem ferramentas, a gente tem uma metodologia que nos permite identificar esses pares e nos permite tirar proveito para montar N operações. Claro, máquina de fazer dinheiro. Ó. Sambi 11 com Bradesco. Cadê? O que mais está tendo aqui? Ó? Elet 3 com Elet 6. Um par muito bom para se fazer, porque sofre toda hora, né? Está falando de privatizar. Esse aqui é um par que eu montei hoje, ó, BOVA 11 com Small 11. É um par que eu montei hoje, tá? Que ele estava dando, deixa eu ver onde ele está dando a entrada aqui. 200 períodos. Então, um par que eu montei hoje, que ele estava dando a entrada para mim ao longo do dia aí. Então, pô, fui lá. Opa, deixa eu só. É um par que eu fui lá e fiz a operação dele, né? Comprei, fiquei long em Small 11, comprei e vendi BOVA 11. Tá? Daqui a pouco eles vão voltar ao equilíbrio, um par correlacionado, voltar ao equilíbrio e tudo mais. A ideia não é a gente falar muito, se aprofundar da matemática, tá? A ideia é eu trazer isso para vocês, que é aqui, né? O tripé, né? O tripé do trader. É a gente ter o domínio de operações seguidoras de tendência, operações contra tendência e operações de arbitragem, que eu trazer essa pulga para vocês correrem atrás. Tá? E aí, Lucas, como pode te ajudar? Né? Como você pode me ajudar e me aprofundar e ir mais atrás disso? Tá? Eu tenho um treinamento
específico do long and short de correlação com a integração, um treinamento de 10 horas, tá? Que aí eu forneço a planilha que eu mostrei, eu ensino passo a passo qual a metodologia, junto com a ideia, como foi montada a planilha e tudo mais. Então, é um treinamento gravado, extenso ali, que a gente vai passo a passo, também sem muito matematiquez, assim. Você precisa fazer isso, descobrir isso, para depois fazer isso, descobrir aquilo e ter o resultado, né? Então, a gente vai construindo um racional passo a passo. São 10 horas aí de treinamento junto com a planilha, né? Eu quero ir mais a fundo e tal, né? Depois que eu aprendo e me interessei, eu quero criar minha própria planilha e ir estudando. Então, a gente tem aí aquele aulão que a gente fez do Excel, que vai ensinar um monte de ferramental que ajudou a montar a planilha do treinamento, tá? Desse cara aqui. Não sei nem fazer isso. Você colocou sobre o tripé hoje, né, do trainer e tudo mais, e eu não tenho condição, eu não sei nem ter, de fato, uma estratégia de seguidora de tendência bem definida. Então, tem também aqui, de forma bem, que é a forma bem objetiva que eu opero junto com o Telmo, que foi que a gente passou para o Márcio, que é o nosso treinamento de day trade, que é a forma que a gente opera tudo, né? Swing trade, position, o que for, é só alterar o tempo gráfico, né? E daí tem os indicadores lá que a gente falou da aula passada, que são indicadores que suportam também, né? Tanto operacional de contra-tendência, quanto do long and short, né? Se eu pegar aqui, né, eu vou pôr aqui como que a gente faz, né, um gráfico de rating no Profit, para vocês entenderem como que mais dá para acompanhar uma operação, tá? Então, a ideia, gente, é essa, né? Trazer para vocês que há um universo que a gente tem que se aprofundar. E qual é o momento? O momento é agora, não é o depois, vou dominar isso ou aquilo, porque são sucessões de conhecimentos que vão se juntando, né? Um mosaico de conhecimento que vai se juntando, que vai criando esse tripé para a gente, tá? Então, há um interesse, há tudo mais, fala comigo aqui, manda um e-mail para mim, que eu mando mais informação. Esse curso aqui, o do long and short específico, eu estava fazendo ele por R$600, mas eu faço ele por 500, já vai com a planilha, tá? Eu vendo a planilha à parte também, mas eu faço ele por R$500, porque o objetivo não é ficar rico, ganhar dinheiro com o curso, é passar conhecimento, é transmitir conhecimento para quanto mais pessoas, melhores, né? Conseguir fazer essa operação, tá? Lembrando que o Simples não aceita erro, então o que eu quero passar aqui, estou falando aqui, não é são todas operações simples, não é coisa de bicho sete cabeças, né? Não é uma matematiquez muito complexa e tudo mais, que a gente tem que dar atenção, ter disciplina. O que vai diferenciar e fazer com que a gente tenha sucesso no tripé aqui é a disciplina, tá? Não é mais nenhuma outra coisa, é a gente ter disciplina em gerenciamento de risco, em saber seguir a estratégia, a metodologia e tudo mais. A bolsa está caindo hoje, a bolsa está subindo, pouco importa, tá? Se a gente é disciplinado nas nossas estratégias, a gente estaria surfando aqui, todo mundo estaria surfando numa boa, tanto a queda, e vai estar surfando daqui a pouco a retomada do mercado na alta. Então, beleza? Perguntas? Tem perguntas? O curso fica disponível por quanto tempo, Lucas? Eu sou bem de boa, eu passo o acesso e fica vitalício, eu nem olho para trás, entendeu? A planilha, toda vez que houver alteração significativa, eu tenho lá os e-mails de todo mundo no banco de dados, eu mando também, não cobro valor extra depois por ela, uma vez que está com a planilha,
Se eu fiz alguma alteração significativa nela, eu mando, então não tem valores extra, nada. O objetivo literalmente é esse, é de compartilhar um conhecimento que é um conhecimento, assim, que eu demorei, né, para eu conseguir ir aperfeiçoando, adquirindo, mas que eu acho que tem que repassar, tá? Tem que repassar, porque se a pessoa quer se dar bem, quer se profissionalizar, ela tem que ter uma boa base, um bom conteúdo, sem lero-lero nem nada, para ir para frente, para conseguir se dar bem, né? Então, o objetivo maior é esse, tá? Nada diferente, e ficar o acesso lá, ficar vitalício, então, não tem... Isso que você falou que você perdeu o time da venda e aí ficou fazendo long and short. Realmente, isso teria me ajudado. Eu perdi timing de venda e eu fazia em especial, por conta de um caixa mais modesto, digamos assim, eu fazia muita operação com opção. Sim. Então, e com a volatilidade, isso ficou inviável, né? Vol muito Aham. alta, acabou Aí que dependendo da estrutura que você fizesse. você paga o prêmio que não deveria. Exato, exato. Então muito sintético com opção, né? Uhum. Call e put no mesmo strike, travando a put vendida um pouco mais embaixo, fazia muito isso e assim, as últimas que eu montei já há meses atrás foram assim, os resultados foram terríveis. Então, eu fiz algumas travas ainda e parei. E agora, se realmente eu não tenho conhecimento até agora, por enquanto, mas eu até agora não tenho um conhecimento para fazer long and short e isso teria ajudado bastante. É, Realmente teria sido um caminho bom. porque assim, a ideia é a gente deixa eu só ver uma coisa que minha câmera subiu. Mas a ideia qual que é? A gente não... Deixa eu só tirar o share. Vou voltar aqui para a discussão. A ideia é a gente não... o long and short ele nos permite... Ele tem par toda hora, entendeu? Toda hora está tendo par. É só questão de disciplina da gente conseguir ir aperfeiçoando. Claro, eu vou entrar em qualquer par, vou ficar fazendo... Não, mas a gente conseguir, e é o que eu vou ensinando, né? Eu ensino isso, né? Você vai criando uma rotina de pares. Eu tenho ali meus parezinhos preferidos, uns 20 pares que eu gosto sempre de operar, 20, 30, que, meu, bateu ali, eu estou com caixa, eu vou lá e vou fazendo. Então, estou constantemente exposto, né? E voltando, com disciplina e tudo mais, a gente pouco importa a direção do mercado, tá? Pouco importa a direção do mercado. Isso eu acho Então, a que ideia... é especialmente interessante para o próximo ano, né? Eu acho que o que a O gente tem próximo ano, agora aí. isso. O próximo ano é fundamental, porque quem não É, vivenciou as eleições de 2018 no mercado, vai entender o que eu estou falando, porque a volatilidade vai ser grande. Então, a gente vai ganhar muito dinheiro do day trade e vai ganhar com long and short. Porque, porra, a hora que o papel vai estar, você vai montar o par, sua ponto comprada sobe absurda, porque se é alguma notícia vendida e assim vai, né? E, assim, é uma vol muito boa, muito bonita, que a gente tem que estar preparado. Dificilmente a gente vai estar comprado no primeiro semestre de agora desse ano. isso. Dificilmente. Isso era Tá? porque montar a carteira, assim, para mim, eu provavelmente vou líquida até líquida de montagem mesmo de carteira de papel comprado, eu vou líquida até depois das eleições. Então, É, acho que porque isso ajuda. o cenário estando melhor, às vezes até assim, o cenário estando melhor logo depois do primeiro turno, a gente pode até ver uma correria. Mas tudo que a gente vê agora, tal do rally ou isso, aquilo, é uma batata que vai enroscar ali na frente. Quer dizer, a gente vai conseguir fazer alguns swing trades curtos, né? 2, 3 dias já sair da posição, né? Sim, Ou esse tipo de estratégia, porque senão você está fora. E aí, às vezes, você não se dá bem no long and short, no day trade, você vai ver a parte de opção pagando um prêmio muito alto, por causa da vol alta, e aí você vai ficar, né? Por isso que eu isso, falo do boiando. tripé. Por isso que é importante Isso. esse tripé. Né? Por isso que é importante essa base
de conhecimento. Eu te agradeço, Lucas. Eu não consegui pegar o início da aula, depois eu vou voltar e assistir do começo, mas vamos para frente. Eu quero, assim, mais adiante, eu quero ver se consigo fazer teu cursinho de long and short. Tenho Então, bastante interesse. gente, em resumo é isso. É para ser bem curto, um bate-papo mesmo. Beleza. Ô, Lucas, eu tenho uma Passando. pergunta também. Gostei muito aí da apresentação, bacana. E a pergunta é sobre o acompanhamento da operação. Você tem o seu ratio, você consegue acompanhar ele sempre só pela plataforma ou de alguma outra forma? Não, você acompanha igual eu acompanho na planilha. Eu não vou abrir aqui porque está cheio de operação, Sim, não sim, quero sim. mostrar, mas você acompanha Na na planilha. planilha e acompanha na plataforma também. Não tem Não, erro. porque aí quando você está fora, se você quiser saber de alguma uma operação como está andando, você abre a Assim, planilha no Docs, né? aí você vai ter um problema, tá? Então, se você está Hum. fora da estação, fora do computador, você passa a ter um problema. Você vai acompanhar se o ativo A e B que você está comprado ali está subindo ou caindo, mas você vai ter um problema. Agora, se você está lá, vamos supor, a Quantized, o Quantigo, que o Quantigo você consegue colocar a operação que você montou, você lança lá, ele faz esse gerenciamento também. Aí você conseguiria acessar via celular. O Quantized eu não sei se faz isso. Tá? Então, teria esse problema. Mas você estando na máquina, você consegue comprar numa boa. Né? Fora dela, aí tem esse problema. Você acompanha a cotação do ativo, né? Aí tem que Para ser a saber a cotação do base. ativo, justamente. Então, Deixa na calculadora ali a conta é, e pum. mas, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, assim, Tá. na boa, simulando no começo, aperfeiçoando, entendendo pela corretora como funciona a lógica da venda descoberta, né? Que não é nem um bicho de sete cabeças, elas fazem automático. Não, pegando essa aí é automática, um robozinho, você fica toda hora ali, com disciplina, né? Claro, fica toda Mas hora. Lucas, essa É, distância aí da máquina que você está falando é só na hora de montar a operação ou para acompanhar? Por exemplo, eu não tenho tempo. Eu, às vezes saio e deixo como em swing trade. Eu determino a minha entrada, entro e deixo o stop e o gain lá na frente. isso, você deixa pregoado, né? Sim. Para É isso a a gente mesma consegue coisa. fazer também? Isso você consegue fazer. Você pega no Profit lá, é o mais fácil, o Profit, a boleta long and short, é como se você montasse uma operação de swing trade padrão de compra, entendeu? Eu quero nesse par sair em tal valor de ratio e estopar nesse tal valor. Você já deixa tudo apregoado, montado, já era. Você pode fechar a plataforma, fazer o que quiser que ela vai ser executada, Ok. entendeu? Então, é bem tranquilo. No PNT também, né? Com a XP, e o XP Pro também, né? A XP tem lá aquela plataforma dela, parece uma carroça, que é o XP Pro, mas ele tem a boleta long and short que faz tudo isso também. Então, você consegue deixar apregoado lá. Né? São, assim, os três que eu mais uso, que eu estou compartilhando contigo, né? A boleta que tem no Profit, o XP Pro, né? Que tem a XP lá tem a plataforma, e o PNT, que acaba sendo da XP também. Você conhece, esse do Profit aqui, quando a gente entra lá e manda indexar o gráfico, por exemplo, lá, eu peguei, igual você falou, Magalu com Via, indexei o gráfico aqui dos dois, dá para operar daquele jeito ali a boleta. Não, aí você tem que abrir uma boleta de compra e venda, porque esse o gráfico indexado, ele não vai. Ó, você pegar aqui, eu estou com o gráfico indexado aqui do OVA 11 com o Small 11. Então, você pegar o gráfico indexado, ele não vai. Você não consegue operar aqui, você tem que abrir a boleta mesmo. Ok. Você tem que pegar e abrir a boleta. Ou a boleta long and short, ou a boleta de compra e venda, para você comprar e vender o ativo. Você vem aqui, abre uma boleta aqui.
Abre a boleta de compra e de venda, né? E aí você, sei lá, comprei igual a 11. Eu abro as duas boletas, ponho lá a quantidade que eu quero, compro e vendo. Pronto, acabou, montei a operação. Entendi. Bem tranquilo, bem simples. Tá? Mais dúvida, gente? Essa planilha, ela tem necessidade de atualização de alguma base de dados? A planilha ela tem, a gente atualiza a base de dados dela. Eu puxo a base de dados dela do Google, do Yahoo Finance, tá? Então, é uma das coisas que eu gosto dela, que é o seguinte, você pode ficar, de repente, 2 meses sem estar com ela aberta, você abre ela, manda atualizar, ele vai baixar a base de dados do quê? Do último pregão fechado. No caso aqui, hoje é quarta, foi ontem. Então, ela vai baixar a base de dados até de ontem, do dia 7. Porque o dia de hoje você vai estar pegando a cotação em tempo real via Profit, Trade, ou o que é que for. Tá? Então, ela sempre traz isso, já traz corrigido dividendos, já é toda ajustada já, né? A base é ajustada. Tá? Então, não tem problema nenhum. Né? Porque eu preciso de um histórico grande, né? Eu preciso de um histórico de pelo menos 300 dias, né? Para fazer os cálculos. Então, ela já baixa tudo isso. Né? Literalmente mandar atualizar. Aí, eu abro ela todo dia. Então, todo dia eu tenho que ir lá de manhã, ou o horário que eu abri ela, manda atualizar, ela atualiza. Do em torno ali como ela baixa ativo por ativo, então ela dura em torno de uns 2 minutos atualizando, ela atualizou, né, baixou a base de dados, e ela passa a rodar tranquilo. Bacana, porque um primeiro contato assim parece que é complicado, né? Mas a gente tem que olhar mais, né? Procurar para se familiarizar um pouco assim, e ver que não tem muito. É uma compra e venda, né? É uma Assim, compra e venda. mas assim, identificar a distorção, né? Porque às vezes a gente bate o olho, vê parece que é algo de outro, mas procurar olhar de uma forma mais simples, né? Mais simples, justamente. Né? Que é só isso, isso aqui que a gente está, né, essa parte do gráfico que a gente está vendo aqui, deixa eu pôr aqui de vermelho, né? Isso aqui, ó, é a distorção do preço. Aqui o preço distorceu, corrigiu. Aqui distorceu, corrigiu. Ele tem que andar aqui, ó, no centro, né? Como ele nunca vai andar, ele fica de forma aleatória, né? A relação entre os dois, né? O preço entre os dois ativos, né? Ele teria que entrar, o ponto ideal é o eixo zero. Mas como ele nunca vai estar lá, né? A gente pega as distorções aqui, ó. Apostando que ele vai Lucas, voltar. eu vou te fazer mais uma pergunta. Quando você vê, por exemplo, que está o gráfico resíduo aqui, você vê que os dois papéis estão lá acima do desvio 2 e botar no ponto. Você confia no seu estudo da planilha, a ponto de deu lá vale e perto, vende vale como perto. Tu já abre a boleta e manda vale, tu nem confere o gráfico de vale para ver se vai cair, se tá legal, né? Eu pego né, como eu falei, no final do dia eu vejo, aí eu vejo aqui, mas eu entro por aqui, tá? Eu não olho o gráfico da Vale ou da Petro. Você nem Porque olha se se eu você olhar o não... gráfico da Vale ou da Petro, eu não monto a operação. Ah, Porque você vai falar, não, eu vai acho. continuar caindo, não, vai continuar subindo. É contraintuitivo, entendeu? Então, aí Mas eu tá. analiso via o gráfico aqui. O máximo que eu vejo é o gráfico de rating do ativo, né, que é dividindo um pelo outro, mas eu analiso o gráfico aqui e monto a operação. Simples assim. Mas Às vezes, se eu não estou muito confiante, eu já não entro com a mão cheia, eu entro fracionado, que é a técnica que eu ensino lá no treinamento. Aí eu entro fracionado e vou montando a operação em tranches, né? Entro com um lote, 2, 3 lotes. Aí vou trabalhando no médio. Isso é muito interessante, integrar a análise
do papel, né, para ter esse certificado, vai lhe dar uma entrada Então, e como maior, só fazendo... que o lance é assim, se a gente olhar o gráfico do ativo específico, a gente não monta a operação, porque é contra-intuitivo. Você fala, não, esse papel eu não vou comprar, porque ele está caindo, não faz sentido eu comprar ele. Porque a ideia do long and short aqui é a gente criar um terceiro ativo, um ativo sintético, que é a relação entre os dois. Né? É ele que vai mandar, não vai ser um ativo específico ou outro. Né? Mais alguém ia perguntar alguma coisa aí? Essa pergunta foi interessante aí, porque se você for analisar gráfico junto, nossa, você fica realmente foi legal ter colocado essa situação aí, porque você cria é algo diferente, né? É uma operação diferente que não tem a ver com isso, que não tem um a ver com ativo o ativo. específico, são dois. Isso, não tem a ver com ele. Talvez essa seja a maior resistência das pessoas, em compreender isso. Né? Não tem nada a ver o só olhar para aquele ativo. É porque eu quero ver a relação dos dois. E não tem como eu ver a relação dos dois sem ser por meio da estatística. Por isso que ele é um método objetivo, né? Porque ele está me falando aqui, ó, você tem que montar aqui, ó, saiu lá, você tem que comprar e vender, cara. Né? A gente vai mostrando passo a passo da metodologia para te convencer disso, né? Para te convencer de que você tem que montar sem se importar com o comportamento do ativo, salvo algumas condições que a gente explora mais lá. Mas, a grosso modo, você pega dia que nem o de hoje e tal, né? Montaria numa boa operação. E tu gosta de usar o leilão para comprar e para vender? Não, eu monto... Até o preço, valeu. Meia hora antes de fechar o pregão, eu já monto a operação. E de manhã também, estresse. né? Hã? De manhã também, com nada, né? Eu monto quando está fechando o pregão, né? É melhor sempre fechando. Agora, se eu pego no dia seguinte uma abertura boa, já está me dando um bom ganho, aí eu já saio da operação. Ou no dia seguinte, ou 2 dias depois, aí acompanhando. Né? E aí, igual o Renê colocou, de fato, eu treinei muita gente, eu treinei acho umas 500 pessoas já. Esse treinamento, muita gente que trabalha, então os caras já deixam programado, pregoado e tal, e segue a vida. Né? Já deixa tudo prontinho, a saída, o stop e tal. Aí volta no final do dia, da noite, vê lá o que pegou, o que não pegou e tal, e vida que segue, né? Mas lembrando, tem o domínio da estratégia, a disciplina e fazer acontecer, né? Sem a disciplina, não vai dar jogo nada. Felizmente, nada no mercado vai dar jogo sem disciplina. Essa regra número 1. Beleza, gente? Acho que a ideia é essa. Extrapolou um pouquinho aí, meia hora, extrapolar muito. Tranquilo, bom demais. A ideia é essa, estou lá no grupo, lá, se tiver mais dúvidas, vocês me falam. Tendo interesse aí, só entrar em contato, manda um e-mail para mim, me chama lá no Zap e a gente faz negócio, né? Então, só lembrando aqui, são 10 horas de treinamento, 500 pila. Tem ninguém vendendo obrigada. Teve um aí que vendeu por 5 mil para ensinar uma conta de dividir, aí que eu ensino nos primeiros 10 minutos do curso. Ó. O tal do risadinha lá. Beleza, gente? Beleza, obrigado pela oportunidade aí. Valeu, Lucas. Obrigado. Valeu. Obrigada, Lucas. Boa noite. Até mais. Obrigada. Até mais. Até mais. Boa noite, gente. Um abraço.